Olá pessoal, chegando aqui com mais um vídeo da série Entre Caos e Gaitas. Esse projeto que eu tive o prazer de ser contemplado pelo FAC Digital 2020 da Secretaria de Estado da Cultura aqui do Rio Grande do Sul. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o shot, esse ritmo que é muito conhecido aqui dos gaúchos, né? E também muito apreciado para quem gosta de dançar nos bailes. O shot teve sua origem na Europa e chegou no Brasil por volta de 1850. Aqui no Rio Grande do Sul, o shot teve a sua difusão com a chegada desse instrumento aqui, o acordeon, trazido pelos imigrantes alemães e italianos por volta de 1875. O shot gaúcho, em sua grande maioria, é tocado de forma bem alegre, ritmada e, por consequência, muito dançante. A primeira curiosidade que eu tenho para falar é que o shot gaúcho é escrito geralmente com CH, enquanto que o shot nordestino é sempre com X. É uma coisa que eu não saberia dizer porquê. Se alguém souber, até escreve aí pra mim, mas que se eu tivesse que pensar o porquê que seria isso, talvez pela língua, pela forma escrita dos imigrantes italianos e alemães que chegaram aqui no Brasil. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Enfim, a gaita é o seu instrumento principal, e é tocado bem ao estilo gaúcho, de forma imperativa, sem deixar muito espaço entre as frases, bastante forte, bastante nota, como é o estilo gaúcho. Dos shots mais conhecidos aqui no Rio Grande do Sul, vamos falar dos standards da música gaúcha, está o shot laranjeira. Esse shot é obrigatório para qualquer estudante de acordeon e acordeonista que quiser tocar um verdadeiro shot gaúcho, só tocar o laranjeira que eu garanto. Se tiver uma prenda por perto, ou um peão, que já saem dançando. E talvez o shot aqui do Sul, mais conhecido nacionalmente, é o Adeus Mariana. Adeus Mariana, que curiosamente é composto em 1944, gravado, em 1944, por um catarinense, que é o Pedro Raimundo. E apesar de ter nascido no nosso estado vizinho, ele é muito confundido com o gaúcho, porque ele se vestia, com um traje gaúcho, sempre de pilcha, tocando acordeon e com as músicas com a temática aqui do Rio Grande do Sul. Ele morou aqui no Rio Grande do Sul, mas ele é catarinense e muitas vezes ele é confundido com um gaúcho, e que nos honra muito porque ele levou essa música a ser conhecida nacionalmente. Uma outra música dele que é conhecida no Brasil inteiro é um choro chamado Escadaria. Ele foi regravado inúmeras vezes, e sendo os mais famosos, acho que o Sérgio Reis, Tonico e Tinoco, levaram Adeus Mariana para o Brasil inteiro. Para quem não recorda Adeus Mariana, é aquela história daquela moça que era um pouco mais nervosa, que fazia o marido se puxar. Era a gaúcha do quatro costados, que nem se diz. Para quem não lembra, Adeus Mariana. Esse é o Adeus Mariana. E um fato interessante também sobre o Pedro Raimundo e o Adeus Mariana é que o Luiz Gonzaga afirmou que ele estava cansado de se apresentar de terno e gravata, de maneira mais formal, e ele viu o Pedro Raimundo tocando, pilchado a rigor, tocando acordeon, contando caos e tocando, e ele se inspirou então no Pedro Raimundo para compor aquele personagem nordestino com chapéu, casaco, etc e tal, foi com essa inspiração. Falando em Nordeste, lá também se toca muito shot, embora com um sotaque muito diferente aqui do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a maioria dos shots que se tem, gravações, ou se conhece, são na tonalidade maior. Como eu já expliquei num outro vídeo, esses vídeos não têm direcionamento só para músicos ou para apreciadores de música, mas sim para quem é a pessoa que gosta de ouvir uns causos e às vezes não conhece muito bem essa nomenclatura musical de tonalidade maior, menor. Então eu vou demonstrar aqui rapidamente o que seria um tom maior e um tom menor
e já vai se perceber um pouquinho melhor do que eu estou falando. Então, a tonalidade maior, então, ela tem uma característica marcante que é ser mais alegre. Se você não percebeu que ela é muito alegre, eu vou tocar agora a tonalidade menor do mesmo acorde, mudando apenas uma nota, ou que seria meia nota aqui para nós. Tu já vai entender que é triste mesmo e que a tonalidade maior realmente é mais alegre. Agora, para demonstrar um pouquinho mais, então, eu vou tocar o shot de laranjeira em tom menor, para se ver que muda bastante em relação ao primeiro que eu toquei em tonalidade maior. Então, dessas maiores diferenças, né, que existem entre o shot gaúcho e o shot nordestino, uma delas é esse, que o shot gaúcho ele é mais alegre, mais expansivo, o gaúcho toca mais forte, ocupa todo o espaço possível da música, com arpejos e acordes, enfim, deixa a música bem preenchida, ou como diziam os índios velhos mais para fora, mais preenchida, né, e não usa muito fole, né, que é uma característica mais marcante no shot nordestino, bem como o shot nordestino, sim, ele aproveita melhor, né, essas concepções harmônicas diferentes, seja a tonalidade menor, usar tons relativos, empréstimos, enfim. Eu fiquei, quando comecei a estudar, eu fiquei muito impressionado com a diferença que é, além do timbre do acordeon tocado aqui no Rio Grande do Sul em relação aos shots nordestinos, eu via que existia também uma forma, melodia diferente. Eu perguntei para o meu professor na época, então, Oscar dos Reis, por que se dava essa diferença, e ele me falou em poucas palavras que era a escola musical que esses músicos estudavam, ou se deixavam predominar no seu estilo, que era aqui no sul, digamos de São Paulo para baixo, ele me falou, que seria uma escola mais europeia. Já o nordestino, ele utilizaria a escola americana, e fala de jazz, de blues e tal. E se tu perceberes na música nordestina, às vezes, aqueles passeios todos, tom mixolídio muito forte, né, a quarta aumentada, que é muito comum para eles lá. Outra coisa que eu fiz aqui, se vocês notaram, eu mudei o registro do instrumento também, porque lá no Nordeste, outra coisa que é utilizada diferente daqui, os registros um pouco mais agudos, bastante violino, clarinete, as harmonias com mais acordes, aqui com mais notas, e o jogo de fole, né, que eles, se fosse o gaúcho, ele tocaria duas notas, tocando mesmo aqui com a mão direita. Já o nordestino, ele utiliza o fole para fazer essas duas notas. Em vez de fazer, ele faz. Em vez de fazer, Então isso dá um sabor todo especial ao shot nordestino. Outra forma que eles utilizam é não tocar tanta nota junto, fazer mais acordes, né? Fazer um acompanhamento mais voltado para o reggae, que é onde o shot nordestino mais se assemelha, né, com o reggae, que é só na molemolência, né. E até uma história do Dominguinhos, quando foi tocar com o Gilberto Gil, né, e o Gilberto Gil disse que eles iam tocar um reggae, né, daí o Dominguinhos disse, mas que raio é esse tal de reggae aí? Aí disse que o Gil tocou o reggae e o Dominguinhos largou, né, a pérola.
Mas esse teu reggae aí, isso aí é um shotzinho sem vergonha, né? Então, essas diferenças aí, né? Do reggae, da música daqui. E uma das causas ou das teorias, né? De por que o gaúcho toca tão forte. Tem uma música até que diz por que o gaúcho grita. Ele tem que lidar com o gado no campo e tal. E o gaúcho, o gaiteiro toca tão forte, uma das razões, né, talvez a principal, e eu acredito que seja, né, a principal, é que lá no início dos bailes gaúchos, no acordeon, não existia nenhum tipo de amplificação, né, para os instrumentos como se tem hoje. E o gaúcho tinha que tocar mesmo até o braço esquerdo aguentar aqui, porque o botão de volume era a força aqui no fole. Isso num baile, num salão ou numa casa que fosse, muito bailes em casas, ou em terreiros, ou em pátios, e o gaiteiro tinha que tocar e animar todo aquele pessoal ali, às vezes com uma gaita só e um pandeiro, duas gaitas, né, que nem aconteceu com os Bertuzzi, os primeiros conjuntos de baile, era tudo. Depois tinha um microfone para todo mundo, né, que é um caso interessante que o Paulo Siqueira, grande acordeonista aqui do Sul, me contou que no começo eles conseguiram comprar um microfone, eles colocavam um contrapeso aqui, e preso no teto do galpão, do salão, enfim. E daí quando era um solo de gaita, eles largavam um pouco aquele microfone para ele chegar mais perto das gaitas, amplificar as gaitas. Quando era a parte cantada, eles levantavam um pouco para ficar mais na altura da voz. E então no começo, e hoje o pessoal às vezes reclama, né, que quero mais isso, mais aquilo, né, mas nossos pioneiros aí desbravaram no muque mesmo. Então, seriam essas as, né, considerações mais causídicas, né, do que musicais, mas esse é o intuito desse projeto, é contar um pouquinho de história, não é uma videoaula, mas se alguém tiver mais interesse em saber, né, sobre esses ritmos que eu estou fazendo, ficarei muito honrado em trocar essas ideias, né, dentro daquilo que eu possa ajudar. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.